até às 7 da noite. Notícias do seu time, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Tudo em destaque para você aqui na programação. Vamos nessa então, né? Para começar o nosso Peladeiros dessa segundona. Futebol. Humor. Hoje é sexta-feira, bota pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. Alguém toca lá o despertador do Sérgio Zubelli, hein? Tá na hora de acordar o Zubelli. Vamos começar o nosso... dormir. Vamos começar o nosso Peladeiros de hoje já trazendo destaques do Fluminense, Cruzeiro e Fluminense. Fábio volta ao Mineirão, palco de 7 títulos e 18 pênaltis defendidos. O jogo é no meio de semana pela Copa do Brasil. Agora, César Mackenzie, os destaques do Mengão. Conta pra gente aí. Muito bem. O nosso querido Perna de Pau volta a atacar e o Flamengo perde para o Corinthians. Fala mal dele, não. Fala mal dele, não. Pois é. Bom, o Zubelli não chegou, mas ele mandou o destaque do Vasco, não mandou? Destaque do Vasco é que o Vasco vence o mais difícil dos jogos fáceis e agora está a caça da raposa. É profundo, vocês entenderam isso? O Vasco vence o mais difícil dos jogos fáceis. Nossa. Shakespeare. Isso é Shakespeare, você sabe. Agora, GG Malvadão. Traz aí os destaques do... Vovô tá on, né? Tá on, tá legal. Boa noite, Rui de Oliveira. Boa noite, César Mackenzie. Boa noite, todos estão conectados aí com a gente, pela Mackenzie TV, pela Conexão de Rádio e também pela 104,9, né? Tá em tudo que tá falando. O senhor está com a carinha que passou o final de semana trabalhando muito, é verdade, secretário? Tá com cara, hein? O senhor... Eu não vou nem comentar. Eu tô vendo que o senhor tá precisando... Mas vamos lá. Sabe que é o seguinte... dentro do que é possível, Luiz Castro tem tirado leite de pedra do Botafogo. E também John Texton contrata Tom Cruise. Não sei quem é esse Tom Cruise, daqui a pouquinho. Acordou! E a bola volta para você aí, Rui Oliveira, que está mais cansado que não sei o que, meu Deus do céu. Muito bem. O Sérgio Zubelli acordando e eu querendo dormir. Mas vamos nessa, vamos falar do futebol aqui a partir de agora no nosso Peladeiros. Olhando o lance. O uniforme é bom, né? Rolando. Fala, GG, o que foi? Não, eu estou aqui pensando alto. Pode continuar aqui. Tá bom. Vamos nessa, vamos começar falando do Vascão da Gama. Sérgio Zubelli. Vamos decifrar o que ele falou aí, né? No destaque. Foi bonito. Meu amigo Rui de Oliveira, meu amigo César Mackenzie, meu amigo GG Malvadão. Tudo bem. E a toda a rede Peladeiros de enganação. Pessoal, o Vasco venceu o Criciúma no jogo que foi classificado como o jogo mais fácil dos difíceis. Mais fáceis. O mais fácil dos difíceis. Ou seja, complicou, né? Porque é o seguinte, né? O Vasco enfrentou o Criciúma, que estava embaladão no campeonato, vinha de 3 vitórias consecutivas e o Vasco venceu por 1-0 lá em Criciúma. Sempre um jogo difícil, sempre um jogo complicado. O estádio é um estádio pequeno, né? Caldeirão, né? Caldeirão, tipo São Januário. Então, o jogo foi bem controlado. O estádio do Criciúma é tipo São Januário? Dá 20 mil pessoas lá. Um que vai querer alugar o Maracanã daqui a pouco. Enfim, pode seguir aí.
Não, dá Eu também 20 vou mil. trabalhar assim agora, vou botar perfume, fazer não sei o quê. Pois é. Tá. Assim como o Vasco, o Criciúma tem estádio, né? Diferentemente de outros que... Ah, Não adianta. tem estádio e estão na Série B. É, É, isso aí. provisoriamente, né? Mas 2013 a gente, né, lembra de vez em quando que aconteceu, né? Mas tudo bem. Será? Vamos lá. Então, 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. você vai deixar eu falar ou você quer continuar o programa, ô César Mackenzie? Não, pois não. Você tá Não, tão obrigado, bonitinho, viu? cabelo arrumadinho aí, cara de sono. Pois é, né? Por gentileza, fale, amigo. Mas, então, com um gol de pênalti de Raniel, um pênalti bem marcado, acho que não tinha dúvida que aquilo ali foi pênalti. O Vasco segurou o Criciúma, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo apareceram as dificuldades de sempre, que é quando vai se fazer substituição. Olha-se para o banco e aí você vê as grandes dificuldades que o Vasco tem. Não tem banco, né? Tem um outro jogador que você pode utilizar, os outros jogadores são muito abaixo do time titular, que já não é lá essas coisas, né? Então, mas o importante na Série B é isso aí, é pontuar mesmo quando joga mal, quando o time é ruim. Série B é fazer ponto, não é jogar bonito, não é jogar para a galera, é ganhar o jogo na raça como ganhou. E com isso o Vasco agora está com 34 pontos, faltando 2 jogos ainda, 6 pontos para terminar o primeiro turno. O Vasco pode passar tanto as campanhas de 2016, que foi a melhor campanha no primeiro turno que o Vasco fez jogando uma Série B, que fez 39 pontos, o Vasco pode chegar a 40, e se vencer, se fizer mais 3 pontos, o Vasco passa também a campanha de 2009, na qual o Vasco virou o turno com 36 pontos e foi campeão. Então, é uma campanha que, para muitos, né, é até surpreendente por conta do time que o Vasco tem, mas esse time do Vasco tem uma coisa que os outros, né, principalmente no ano passado, não tinha, que é realmente vontade de vencer. O time pode ser até inferior tecnicamente, mas é um time que vende muito difícil o resultado, quando é um resultado adverso, né? Teve a derrota para o Novo Horizontino, que foi uma derrota muito mais por uma mudança de esquema de jogo, na qual o time não estava habituado a jogar, e aí se complicou e fez com que o Vasco perdesse aquele jogo. Mas os demais jogos, o Vasco se portou bem, e agora joga a próxima partida em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Corrêa, sábado às 16h30 do Brasil, e está a caça à raposa. Estamos caçando a raposa, que está com 38 pontos, e podemos ainda, dependendo dos resultados, terminar em primeiro lugar no primeiro turno. Eu acho difícil, mas existe a possibilidade ainda do Vasco terminar em primeiro no segundo turno. O primeiro turno, desculpa. O Vasco vai ter 3 desfalques certos, né, por suspensão, que é o goleiro Thiago Rodrigues, que mais uma vez teve uma atuação muito segura, fez uma grande defesa no final do jogo, quando o Vasco estava segurando o resultado. Não vai jogar também o Andrei Santos, né, que hoje é o principal jogador do Vasco, na ausência do Nenê, o que realmente comandou o meio de campo do Vasco. É impressionante como ele, com 18 anos, primeiro, o preparo físico é lógico, né, para um garoto de 18 anos, mas a maturidade que ele tem para um garoto de 18 anos chega a saltar os olhos, né? E também o Figueiredo também está suspenso, não vai poder jogar. Mas aí vamos ter o retorno do Edmar, do PEC, talvez do Nenê, que está se recuperando ainda de contusão. É isso aí, meu amigo Rude. Tamo junto. Desculpe aí ter entrado um pouquinho tarde, mas são coisas da vida.
o horário, né? O relógio, às vezes, O não. relógio não está batendo Você não legal, né? entrou tarde. Nós que começamos mais cedo hoje. Vocês hoje me derrubaram. É, 1 isso minuto aí. para as 6, entendeu? O seu Vocês despertador hoje me mandou bem. derrubaram. Mandou bem. E deve ter tomado um tapa na orelha e nem assim ele desistiu de te acordar pro programa. Entendeu? E olha, eu vou dizer, eu acordei sozinho, eu não acordei nem com o despertador, porque o meu celular descarregou. É um Se eu não acordo, compromisso. O cara tem compromisso, é outra coisa. né? Pois é. Acordei ainda no susto. Mas é isso aí, meu amigo Rudy. É com você de volta. Bom que deu tempo até de pentear o cabelo. Né? São as notícias A hoje. câmera tá Vasco melhor hoje. venceu, A o câmera Flamengo também tá melhor. perdeu. Duvido que ele ia faltar o programa, de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum. Como é que é, Eu Sérgio? não sei. É o O seguinte, Vasco vence, o Flamengo perde, tu acha que ele ia perder o programa? o Flamengo e Botafogo estão disputando quem é que perde menos. É uma coisa maravilhosa. Ai, muito bem. São 6h11. Agora é hora do César Mackenzie dar aquela dica pra gente, aquela dica sensacional. Meus caros Pra quem amigos perde um do jogo. Sistema Peladeiros de Informação, todo dia é dia de saborear o delicioso Chopin, tradição alemã da cervejaria Vila Alemã, barris de 30 e 50 litros. E o escritório de distribuição da cervejaria Vila Alemã fica na Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. O Telezap, anota aí, 99295 6565 99295 6565, barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã, chopp com tradição alemã. E se beber, não durma e não coloque o relógio para despertar, porque não dá certo. Bateria do celular acaba. Muito bem. Que horas o Flamengo entra, hein? Pois é. É depois do intervalo comercial, o Mengão. Vou intervalo aqui rapidinho, pai Bola. Dá tempo de você tirar mais um cochilo. Meia hora de intervalo. Meia hora de intervalo. Para despertar daqui a 15 minutos. Programação da Pop. Não para não, e o Peladeiro está de volta. 6h20. Vamos nessa, vamos falar do Mengão. César Mackenzie. Ai, César Mackenzie, fala aí. Muito bem, amigos. Vamos falar do Flamengo, Mengão. De Não, ontem. eu quero primeiro que você fale do Rodilindo. Não, tem que falar do Rodilindo. Vou falar do jogo, ué. Tá Rodilindo, Quero Eu você, acho que- quero eu acho você que ele- e o Rudy Getúlio falando do ouviu o Rodilindo. meu destaque. Principalmente Você, Rudy Sérgio, você, Oliveira. Sérgio, O tem um Rodilindo desculpa. foi infeliz. Que você dormiu demais, não ouviu o meu destaque. Mas o Getúlio ouviu. Ouvi. Então. Não sei Qual se foi já o seu esqueceu, destaque, viu? o César Mackenzie? Não, Conte para eu- aí, então. Perna de pau, volta volta a brincar na a derrota atacar. do Flamengo. Eu só falo do Fluminense. Então, num jogo em que o Corinthians jogava mais pelo que os repórteres da Globo estavam falando do que outra coisa, eu acho que eu desaprendi futebol, ou então esses caras que estão aí estão ganhando muito bem para falar muita besteira. Se você pegar os melhores momentos do jogo, o Corinthians ele teve chance real de gol no final da partida, no contra-ataque ali que o Roger Guedes perdeu um gol feito. Foi a única chance real do Corinthians de fazer gol. Não que o Flamengo tenha jogado muito bem, ou tenha feito justiça para empatar o jogo ou vencer. Muito pelo contrário, né? O Flamengo estava mais com a cabeça na quarta-feira agora, no jogo contra o Galo, do que propriamente ali na Neoquímica Arena. E eu falava nos programas anteriores que hoje a única forma de vencer o Flamengo é esperar e jogar nos erros. E o nosso queridíssimo Rodilindo fez um gol contra, a famosa perna de pau. Cara, só tem uma justificativa. É falta de categoria.
Não tem outra justificativa. O Rodinei não tem categoria. Ele no ataque, ele até que faz alguma coisa lá, aquelas firulas, mas na defesa ele é muito ruim. Bastante. Não tem categoria. Não. E outra dificuldade do Flamengo quando não joga o Arrascaeta é justamente o passe entrar, né, no meio. O Flamengo errou muitos passes. E o Arrascaeta tem o Thiago Maia e tem o João Gomes. São até bons jogadores no desarme e tal, mas quando vão ali no ataque são terríveis, né? Chutam mal, erram chute, o último passe ali eles erram, não tem aquele, né? Por isso que o Flamengo está insistindo aí em Wallace, o Wendel, no Vidal, que o Vidal a Inter reincidiu hoje, tá? O vínculo com o Vidal já está livre para assinar. Ele deve chegar nesta terça-feira e já assinar com o Flamengo durante essa semana e vai estar livre para estrear junto com o Cebolinha no dia 18 de julho, né? A partir do dia 18 de julho, que dia 20, o Flamengo tem um jogo dia 20, na quarta-feira, se eu não me engano, contra o Juventude, no Maracanã. Ou em outro estádio, porque o Maracanã parece que vai estar fechado para cuidar da grama. Né? A grama outra coisa que não deu para entender no jogo isso, cara. De novo esse negócio de grama. Mas vai estar fechado de novo, né? É muito jogo, né? Cara, vocês viram a despedida do Fred? Quanto tempo eles ficaram no gramado depois do jogo? Ficou bonito, hein, cara? Cara, eu pensei que fosse a Flu TV, não, era a Sport depois TV. Depois é o Vasco que Nem o Pelé teve uma despedida tão longa, gente. Pelo amor de Deus, não sabia mais do que fazia. Mas foi bonito, né? Cara, ele mereceu. Mas 2 horas de despedida depois do jogo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Ele mereceu que a torcida de um time que nunca ganhou nada fizesse para ele. Se ele fosse jogador do Vasco, por exemplo, não era merecido. Se ele fosse jogador do São Paulo, não seria merecido. Enfim, mas o Fluminense está mais. O Vasco é um ídolo no Fluminense. Um ídolo no Fluminense. Tudo bem, beleza. Para você ter a ideia, você chega. Botafogo, o maior ídolo do Botafogo. Pô, é o quê? Garrincha. Não tem outro. Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Com certeza. Maior ídolo do Flamengo, Zico. Agora você responde primeiro qual é o maior ídolo do Fluminense? Casal 20. Você não tem, entendeu? Não, muito forçado, merecida a despedida dele, que foi, mas, 2 horas lá no campo. Pelo amor de Deus. Eu tava num restaurante. Eu tava num restaurante cujo dono era tricolor e ele tinha colocado aquela TV lá no jogo do Fluminense. E eu pensando que era Flu TV, mas não, era Sport TV. Ficou 2 horas depois do jogo acompanhando a despedida do Fred. Até 45 minutos eu fiquei, depois eu saí. Não, pelo amor de Deus. Ele ainda botou os pés na grama. Pés na grama, não. De bicicleta. Os pés na massa, aquela massa ali dos pés da fama, né? Bem, mas voltando ao jogo do Flamengo, falando em grama, como é que o Flamengo estava jogando futebol, jet ski, patins sobre o gelo? Não deu para entender do que os jogadores do Flamengo escorregavam naquele gramado. E não é de hoje. O Flamengo, a maioria dos jogadores usa a chuteira errada. Tá escorregando um monte de jogo aí que eu tenho visto. É a chuteira. Então o jogo foi esse. Foi o Flamengo jogando burocraticamente. Se tivesse um pouquinho mais de inspiração, teria vencido o Corinthians com facilidade. O Corinthians é um time organizado? É um time organizado. Tá? Mas aquilo que eu vi foi o Zé Roberto, até o Júnior, Roger. E é flamenguista, o Roger não, era o Caio. Caio. Os caras estavam falando ali, pelo amor de Deus, estavam super faturando o time do Corinthians. Não era aquilo tudo. Porque eu vi, não era aquilo tudo. Entendeu? Então, foi um jogo que o Flamengo poderia ter vencido se tivesse um pouquinho mais de inspiração. Também não fez por onde vencer. E o resultado acabou sendo justo. Primeiro, porque não teve assim uma influência, uma interferência da arbitragem. Cruzou, perna de pau, botou para dentro e pronto, tá aí. O Corinthians venceu. Agora, o Vidal ele rescindiu com a Inter, já falamos. O Rodrigo Caio. Então joga em que posição, César Mackenzie? Eu não sei, gostaria de saber. Deixa a pergunta no final, deixa eu terminar aqui. Rodrigo Caio vai passar por uma avaliação hoje, né? E já deve ter passado, só que ainda não temos notícias, né?
sobre a situação do Rodrigo Caio, que sentiu o joelho, pena, né? para variar. Uma Né? pena. O Arão ainda treina no Fla. Essa notícia me deu tremedeira. Porque tem pendências do Fenerbahçe ainda. Então, a orientação do jurista do Flamengo: Arão, treina hoje, não falte, fica lá no Flamengo treinando, porque alguma coisa pode... Se tratando de turco, o Sérgio Zubelli deve conhecer muito a fama dos turcos de mal pagador, essas coisas todas. O Sérgio Zubelli deve conhecer aí na Europa muito mais do que a gente aqui. Ô, César Marquete, só um minutinho, fala comigo. Nessa venda aí, o Botafogo ainda tem uma graninha a receber, não tem? Venda do Arão? Não, o Arão não foi formado no Botafogo, não. Tem, No sim. Corinthians. O Arão não foi formado no Botafogo. Não? tem. No Corinthians. Só de clube que é formador. E nem sei se foi o Corinthians, pode ser, não sei se tem um outro clube menor. Corinthians Não, foi o contratou ele Corinthians. um pouquinho mais cedo. Foi o Corinthians, né? Foi. O Corinthians vai tentar receber uma micharia. O Flamengo conseguiu o Arão de graça. Porque o Arão ele rescindiu com o Botafogo na justiça e veio para o Flamengo de graça. E vendeu aí por cerca de 15 milhões de reais, sei lá, 20 milhões de reais. Então, foi faturamento. E o Arão, desde que ele começou, foi 2017, se eu não me engano, é isso? De 2017 para cá, teve bastante título, então tá mais do que pago O investimento. esse tempo que o William Arão Botafogo jogou deu pelo pra ele. Flamengo. Muito bem, meus amigos. Lembrando que quarta-feira, 21h30, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Jogo válido pelo jogo de volta, né? Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Galo venceu por 2-1. E o Flamengo precisa vencer um gol de diferença para levar para pênalti, ou então 2 gols de diferença para carimbar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Rude Oliveira. Muito bem. Do jeito que jogou contra o Tolima, eu acreditava que passava pelo Galo. Do jeito que jogou ontem, não acredito Não, mais. mas é outro time, pô. O que vai jogar quarta-feira não é o mesmo time. Você sabe disso, né? Ah, tá. O Galo também não vem jogando nada. Getúlio, vou falar um negócio pra você. Não ganhou do Corinthians, que é uma baba, um doce de meteu 4 vai ganhar do Atlético, pô. Tá de sacanagem. Agora sim, vamos fazer aquela homenagem bacana do Fred. Fala do Fred. Não vou fazer homenagem, não. O reencontro entre Fábio e a torcida do Cruzeiro e o Mineirão vai acontecer antes do que muitos esperavam. E agora, defendendo o Fluminense, o goleiro estará em BH diante de arquibancadas tomadas pelas cores azul e branco, mas com torcida contrária, decidindo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Pois é o reencontro de um ídolo com a torcida, mas também com um gigante da Pampulha, palco de capítulos importantes dessa sintonia. O Fábio foi dono lá da metade estrelada por 16 anos, deixou o clube em janeiro, daquela maneira que todo mundo sabe, conturbada, depois do negócio lá da SAF, aí o Ronaldo, né, não vou aí, foram lá, Ronaldo, gordão, não sei o quê, mas não teve jeito, o Fábio saiu, o Ronaldo, que é o dono do clube, agora ficou. Ele jogou contra o Cruzeiro no duelo de ida da Copa do Brasil no Maracanã, com a presença de cerca de 4 mil cruzeirenses. Agora, a expectativa é de um público acima dos 50 mil. E foi no Mineirão, como estará na terça-feira, que Fábio e a torcida do Cruzeiro se conectaram em muitos momentos, né? Foram atuações decisivas para a conquista de vitórias, classificações e títulos. Contra o Flamengo, por exemplo, se a gente for parar para lembrar, que ele já fez nós chorar, foi uma coisa de louco, né? Uma das grandes marcas do goleiro, sobretudo nos últimos 10 anos de passagem pela Toca da Raposa, foi o aproveitamento nas cobranças de pênalti. Ele fez 34 defesas em arremates adversários da marca da Cal, sendo que 18, mais de metade delas, foi em duelos no Mineirão. Entre as penalidades e a atuação mais impactante foi na Copa do Brasil de 2018. O Cruzeiro venceu o Santos na Vila por 1-0, mas perdeu a volta por 2-1. E nos pênaltis, o goleiro garantiu a classificação. Ele defendeu as cobranças de Bruno Henrique, Rodrigo e Jean Mota
mantendo o time no caminho que seria da conquista do hexacampeonato. Um ano antes, no Penta, o goleiro havia sido decisivo na finalíssima ao pegar a cobrança de Diego naquela final contra o Flamengo. Acabei de citar agora. Enfim, o Fábio figura entre os maiores campeões da história de 101 anos do Cruzeiro. Ele participou da conquista de 11 taças, das quais 7 foram vencidas em jogos no Mineirão. Os campeonatos mineiros de 2006, 2008, 2009, 2014 e 2018, Brasileirão de 2014 e a Copa do Brasil de 2017. É o currículo do agora goleiro do Fluminense, Fábio, que vai jogar contra o seu ex-clube. Eu não sei o que vocês acham disso, né? Não sei. Mas vocês acham que a torcida do Cruzeiro vai vaiar o Fábio? Vocês acham que pode acontecer? Até porque ele não queria ir embora do Cruzeiro. É simplesmente isso. Foi a SAF do Cruzeiro que foi convidado a se retirar. E eu acho um goleiro bom. Um goleiro Fábio, vitorioso. Não pode ser negado. Eu acho que ele deveria até encerrar a carreira no Vasco da Gama para a alegria do Sérgio. Diz que a história do Fábio no Cruzeiro foi igual quando um rapaz da Noruega passou por Piraí, foi no bar do Careca, o Careca queria fechar o bar e os rapazes não saíam de lá de jeito nenhum. Então o Careca convidou os amigos, né? O Fábio foi assim também, falou: Fábio, a gente está querendo fechar aqui. Se você puder dar uma moralzinha, né? Voltar outro dia. Eu não sei quem fez isso, não, Rudy. Quem fez isso? O pessoal aí. Você sabe, tem gente que aumenta, né? Tem um cara aí que aumenta. Aumenta, mas não inventa. Pelo menos vai no Careca e tem comida lá, né? Pois é. Ai. Pra quem não foi essa, hein? Nem falo. Tem lugar que só serve pra gente cafezinho. Ô Getúlio, você recebeu alguém na sua casa e não deu uma comidinha? Que coisa de maluca! Eu, infelizmente, não tive o prazer, né, de ter a companhia do meu amigo Sérgio Velho aqui em casa, mas na próxima, se Deus quiser, eu vou fazer um churrasco para ele aqui em casa. Você vai conhecer o quarto do amor. Aqui. Daqui a 16 anos ele volta no Brasil. Bom, vamos nessa, né? Vamos nessa, porque o Peladeiro está no ar até às 7 da noite, trazendo as notícias do seu time. Estou embaladão hoje, hein? GG Malvadão. Rapaz, eu vou começar de um torcedor do Botafogo que viajou 1.200 quilômetros de moto para ver o Botafogo perder, coitado. Gleidson Jesus saiu de Ouro Preto. Gleidson Jesus? E percorreu cerca de 2 dias para ver o Botafogo perder para o Cuiabá. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Eu acho que a prioridade do Botafogo esse ano realmente é fazer um campeonato possível, né? Eu não queria estar na pele do Luiz Castro, é muito complicado, eu acredito. Fazer uma linha de 5 era a estratégia para esse jogo, né? Mas, logo de cara, 1-0, aí tem uma expulsão, aí vai para o tudo ou nada. Fica muito complicado para quem tem um elenco enxuto e com dificuldades, como tinha ontem. Olha, viagem, né? Desgastante, temperatura elevada, circunstâncias que fizeram tropeçar mais uma vez no campeonato Botafogo. Dentro do que é possível, o Luiz Castro tem tirado leite de pedra, eu acredito, né? Os que chegam precisam ter tempo para a tal adaptação, né? E digo mais, vai ser assim até a virada do turno. Eu acredito que essa gangorra vai ficar assim até lá. O momento é muito delicado do Botafogo. A reformulação precisava ter tempo, adaptação, e alguns jogadores, eu creio que não vão se afirmar. A quantidade de desfalques e ausências torna a montagem do time muito, muito difícil, né? O Botafogo entra com dificuldade para ter agressividade, não agride ninguém,
não tinha os homens que podem dar profundidade. O Botafogo não tem os pontas, né? Acho que a opção por uma linha de 5 defensores no jogo de ontem não tinha, no meu entender, não era o mais adequado, até porque o próprio Cuiabá estava jogando com o Rodriguinho como falso 9, né? A linha de 5 ficava uma referência de marcação com inferioridade no meio. Na hora que abre a mão da linha de 5, né? Que aí que o Luiz Castro acordou, já era tarde demais, né? Teve aí essas duas expulsões, a primeira do Hugo e depois do lateral, né? Ficou muito difícil para o Botafogo reverter. O normal para um clube que volta à Série A é buscar, no mínimo, um campeonato de segurança, com readaptação, novo projeto iniciando, isso tudo é normal, mas para mim tem essa tabela meio achatada, que uma vitória faz mudar o horizonte, né? Você vê, ontem o Cuiabá estava lá embaixo, já saiu do Z4, né? Então é uma coisa muito complicada. Eu tinha destacado algumas coisas aqui que eu coloquei aqui. Eu acho que o Botafogo sofreu muitas críticas ontem, dizendo que o Gatito falhou, né? Que o Hugo não jogou bem. Realmente, tem dia que nada dá certo, né? Como o próprio nosso amigo Zubelli falou, o técnico do Botafogo olha para o banco, quem é que eu vou colocar? O departamento médico do Botafogo está cheio, né? Vamos dizer assim, os jogadores melhores que poderiam estar atuando estão... Quem? Pois é, né? Então, realmente, ficou muito difícil. Eu acho até que o Botafogo vai melhorar, ainda acredito que o projeto Botafogo a gente sabe que não é ser campeão, não é ficar na Taça Libertadores da América, é ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É claro que se pegar uma Taça Libertadores seria ótimo. Precisamos sim, eu acho que o técnico ele está muito focado no Botafogo e esquece de ver com quem vai jogar. Sabe? Está muito focado, não sei, ele precisa mudar. E ele ontem, até que enfim, na entrevista dele, na coletiva dele, ele falou sobre isso, que ele precisa que o Botafogo, agora que ele acordou que o Botafogo não tem ponta, né? Fica o Edson, que voltou a jogar, mas está fora de forma, chutando lá para o Edson, ele não vai conseguir nada sozinho. Mas eu acho que o Botafogo ele consegue uma Sul-Americana, pelo menos. Não sei. O meio de campo, que muito lento, não tem aquele cara que olha assim e faz um passe bom, não tem. Né? O Carly é um jogador já lento, né? Nas bolas altas até que ele consegue alguma coisa, agora ele não consegue segurar, cara, não tem jeito. Eu acho que com a chegada agora de alguns jogadores nessa janela aí, quem sabe a gente possa melhorar. Então, eu não vou falar muito desse jogo, não, porque eu não acho que o Gatito está ruim, não. Eu acho que ele fez o certo. A primeira jogada, não sei se vocês viram, né, ele rebateu a bola do jeito que tem que ser, do lado. Só que o cara que tinha que segurar, não deixar o cara entrar, não marcou. Ele sozinho não ia conseguir fazer duas defesas, só se ele fosse o tamanho do Cássio, porque o pé dele, de repente, poderia não deixar o primeiro gol. O Flamengo chutou tudo em cima do Cássio. Onde que ele defendeu? Aquela que bateu na trave. Sim, não. Mas foi Vitinho, né? Chute do Vitinho, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu acho que o Botafogo deixou o Cuiabá jogar, e é lógico, o Cuiabá estava numa situação difícil, precisava vencer, em casa. O Botafogo vai vir, está sempre aquela mesma coisa. Bom, vou passar para um outro ponto aqui, é só os foguetinhos para você. Estou voltando agora com foguetinho, tá bom? Marlon Freitas será jogador do Botafogo a partir de 1º de janeiro de 2023. Marlon Freitas é o primeiro reforço do Botafogo para 2023, segundo informação do jornalista Werner Casagrande, do SBT.
O volante do Atlético de Goiás será o jogador do Glorioso a partir de janeiro. Ele já assinou contrato com o Botafogo. Ele tem 27 anos e será até o final de 2025. Já os outros dois jogadores, o Ojeda, eu não sei nem quem é, e o Matheus Pereira, se animam em defender o Botafogo, mas falta ainda o ok dos clubes. O argentino está quase fechado, tá? E o Botafogo informa que o Vitor Cuesta, né, sofreu fraturas nos ossos da face após choque. O jogo estava tão ruim para o Botafogo, que ainda consegue chocar dois jogadores do mesmo time, né, que foi o Cuesta com o Lucas Piazon. E acabou... Amigo. Realmente muito ruim. É um jogo para esquecer o de ontem. E, finalmente, João Textor contrata por um jogo o ator Tom Cruise, da saga Missão Impossível, para jogar em Botafogo na próxima quinta-feira, dia 14, às 21 horas, no Esvazião, contra o América de Minas Gerais, para tentar reverter o placar e garantir a classificação para as quartas e finais da Copa do Brasil. Essas são as notícias do meu fogão desembalado. E volta o vovô On, a voz do povo, Rude Oliveira. A voz do povo foi foda. Aqui, ô Getúlio, eu só discordo de você quando você falou que o Botafogo ontem foi um time que não agrediu. Ele agrediu, porra. Teve dois... Sim, mas olha, bizonho. O cara já estava expulsos? Errou! O cara já estava com cartão amarelo. Né? Já sabia que estava com cartão amarelo. Vai entrar do jeito que ele entrou e recebeu o segundo, cara. Não tinha jeito. E a gente estava... E era para ser 3-0, 4-0. Se não fosse o Cuiabá, se fosse um outro time melhorzinho do que o Cuiabá, o Botafogo levava de 6. Era uma Avenida Brasil. Mas, enfim, vamos aguardar aí o que o John Textor, junto com seu sócio Luiz Castro, vai fazer. Porque está todo mundo querendo a cabeça do Luiz Castro. Eu acho que ele não tem muita culpa, não, viu, gente? Eu acho que é preciso ainda dar tempo ao Botafogo. Ficou aquela falsa ilusão, né, que quando nós falamos aí que tivesse a SAF, que ia resolver tudo. E não é assim, da noite para o dia, né? Foram muitos jogadores que conquistaram a Série B, não estão no Botafogo, tinha pelo menos uma formação, né, de um time que dava para jogar legal. Está tudo desmantelado, cara. Ninguém quer jogar, não sei o que está acontecendo. Eu não sei quem contratou esse Patrick de Paula. Vocês conhecem esse cara? Eu não vejo nada nesse cara. O quanto ele custou? Parece que ele custou 20 milhões. Está fechado seu microfone, Sérgio. Eu acho que ele custou 20 milhões o Botafogo, se não me falha a memória, 22. O cara não joga nada. Veio do Palmeiras. O Palmeiras, o cara é lento, entendeu? Muito ruim. Você não vê aí o Chay de 2021? Cadê o Chay de 2021? Sumiu! O cara não está jogando absolutamente nada. 2021, o Chay jogou a Série B. Porque ele não é jogador de Série A, Getúlio. Eu não sei se você entendeu, mas o Chay foi só fazer aquela musiquinha do Eu sou o Chay, acabou. Deu moral pra perna de pau. Também acho. Eu acho aquele garoto promissor, esse Kaique, coitado. Se machucou, um garoto bom, que eu acho. Ainda tem aquele atacante cabeludinho, magrinho, ruim pra caramba, que o Getúlio acha que é bom. Bom, eu não acho que é bom. Matheus do Nascimento. Quem diz aí é o pessoal, não sou eu. Ele tá sempre na seleção aí, ó. Esse Matheus Nascimento é o que a mãe dele ia no treino e ficava berrando lá que ele tinha que jogar. Foi dar entrevista. Por que ele está sempre sendo convocado? Vocês podem me informar por que ele está sendo sempre convocado se tem outros jogadores melhores? Eu não entendo. O empresário é bom. O empresário é bom. Então, deixa eu falar um negócio, Getúlio. Não pode dar moral para jogador perna de pau. Você vê, o Flamengo foi lá, pagou aquela fortuna no Vitinho. Aí o Vitinho vai lá contra o São Paulo e isola aquele pênalti. O cara dá um tapinha nas costas do Vitinho e fala, beleza, estamos com você. Se dá 2 socos dentro da cara dele, ele nunca mais perdia um pênalti na vida, entendeu? Aquela bola do Cássio lá do ontem, ele metia lá no ângulo. Agora a praga não joga. Foram dar moral de pagar não sei quantos milhões num cara que não joga, ué. É isso aí, ó. Acha que é craque, ó.
Uma pergunta aos três comentaristas. Vocês acham que o Gatito ainda ele é titular do Botafogo ainda, ou você acha que o Botafogo tem que contratar um? Gatito é top. Eu estou vendo a imprensa batendo nele direto, que ele falhou, que isso. Ninguém falha, né? Inveja. Solta o Gatito. Hashtag Gatito. Solta o Gatito. Seriamente, eu tô falando sério, sem sacanagem. Sem sacanagem, na boa. A posição de goleiro é isso, cara. O goleiro é essa posição aí. Você não viu? Bem ingrata, né? Até pouco tempo, a torcida do Corinthians estava ameaçando o Cássio de morte, cara. Exatamente. Ele tem 900 jogos, né? Pelo Vou falar para você, não fala mal do Gatito, que depois você vai ficar arrependido, igual o Sérgio quando o Vanderlei saiu do Vasco. Pode usar. Alô? Quem avisa, amigo é. Ele hoje fica nessa tristeza aí. Lógico, ele tem uma mágoa do Fábio, que é uma coisa pessoal dele. Isso é coisa pessoal, a gente não pode nem se meter nisso. E a saída do Vanderlei deixou um buraco enorme no coração dele. Você sabe que o que me conforta hoje é saber que o Botafogo tem um elenco muito ruim, está apenas atrás do Flamengo. Né? O Botafogo e o Flamengo estão disputando quem é que sobe e que desce. Está apenas atrás do Flamengo e os 500 clubes que estão na frente do Flamengo também. Não, mas eu estou dizendo que o Flamengo é um time de top, de jogadores maravilhosos. Você está entendendo? Já, a gente nem pelo retrovisor vai te enxergar. Pode ficar tranquilo. Já entendi. Vocês vão ganhar tudo. Ô, César Mackenzie, vão passar pela quarta, aí vão precisar de gol Brasileirão. Vamos lá, então. Muito bem, o bolão é o seguinte, né? Nesse fim de semana só valeram os palpites dos clubes cariocas, que todo mundo esqueceu de botar os outros jogos. Então, no bolão dos cariocas, Getúlio continua na frente com 13, eu com 12, Zubelli com 9 e Rude com 7. Essa rodada aí ninguém acertou na íntegra o resultado dos clubes cariocas. Já no bolão do Brasileirão, o Getúlio fez apenas 1 ponto no jogo do Corinthians e Flamengo. Eu fiz 2 pontos no jogo Cuiabá e Botafogo. E mais de ninguém pontuou. No total, empatados. Eu e Rude com 139 pontos. Getúlio em segundo com 132 e Zubelli com 119. Zubelli, pede o VAR. Pede o VAR, Zubelli. Tem que ter VAR nesse negócio aí, hein? Tem que ter VAR. Ai, meu Deus do céu. Agora, quarta-feira, a gente tem rodada de Copa do Brasil. Aí o Flamengo joga, os outros amiguinhos. Sofazão de la Salita. Não, todos, tudo quarta-feira, né? O Botafogo também joga quarta-feira, todos, né? Memorável, 21 e 30. O Botafogo está eliminado. Rapaz, eu acredito em milagre. Quanto foi o primeiro jogo, Getúlio? 3-0. 3-0. Quem? O América de Minas Gerais. Botafogo. O jogo agora é lá ou aqui? Aqui. No Vazião? Então o Botafogo tem chance. Tem chance. Por que não? A torcida vai inflamar. Mas aí tem que ganhar de quanto, GG? 4. 4. Né? 4 para passar. 4-0. 4-0. E 3 cai pro pênalti. 4, é isso? Cair de 4 para passar. Tem que 3 dar vai pro pênalti. Dá para levar para os pênaltis. Já é uma boa coisa. Pô, esse negócio de vai ter que dar de 4 aí é outro time. Cara. Olha só o que vai acontecer. Já pode adiantar. Vai levar para os pênaltis e o Gatito vai ser o herói da disputa. Já pensou? Não, eu gosto quando acontece assim. Eu vou apostar 3-0 pro Botafogo. Já vou dar meu placar. 3-0 Fogão. Aí nos pênaltis perde, que é para sair puto da vida, acabar o jogo. Entendi. Entendeu? Aí vai dar o Chay vai bater o pênalti. Ô, César, e é daqueles que faz 3-0, mas podia ter feito 8. Vai perder gol sem goleiro. O Rude é cruel. O Rude quer que o Botafogo chegue assim do deserto, cheio de sede.
Aí Não o cara dá chamei. uma água Se eu envenenada entrar pro cara. Toma Presta água. A atenção. água tá Se eu envenenada. entrar Salva com o cara de dinheiro uma da coisa e Chafe, mata de outra. Presta atenção, se eu entrar com o dinheiro da Chafe lá no América, de repente eles entregam o jogo. Vamos ver, tudo pode acontecer. Muito bem. Muito Tá bem. demorando a escurecer mais agora, né, É Sérgio? isso aí, ó. O Rude tem que ir embora, gente. Ele Pois tá é. tentando fechar Vambora. aí. Ô, Já vou logo secretário, na O canela. JL lá secretário tem trabalhando. que O JL ganha descansar. muito bem para trabalhar lá. Olha só, olha só. Muitas festividades, 70 Eu tô anos. né? tentando fechar o programa e o Sérgio tá me mandando WhatsApp aqui no privado. Ele quer tirar a camisa polo, botar o pijama e voltar a dormir. Um abraço para vocês, meus amigos. Quarta-feira tem mais Peladeiros, 6 da tarde aqui na programação. Um abração. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Seu time, ou quase tudo. Pop FM, a sua rádio, porque você é exigente.